Boa tarde, tudo bem com vocês, né? Então vamos dar prosseguimento às aulas de técnica radiológica 1. Vamos continuar nas incidências. Agora nós vamos aprender a radiografar antebraço, cotovelo e húmero, certo? Então quer dizer, nós estamos caminhando, graças a Deus, estamos caminhando e vamos romper isso aí. As incidências básicas nós vamos aprender a fazer uma radiografia do antebraço em AP e perfil, uma radiografia do cotovelo em AP e perfil e uma radiografia do braço, do húmero em AP e perfil. Lembrando que é importantíssimo você sempre correlacionar a anatomia humana, que o professor de anatomia está te ensinando, com a anatomia radiológica. Sempre aproveita essas aulas que eu estou te passando, que vai ter imagens anatômicas, radiológicas, e compara sempre com a anatomia humana que o professor está te explicando, certo? A extremidade distal do húmero, certo? Epicôndilo lateral, epicôndilo lateral. Epicôndilo medial, epicôndilo medial. Cabeça do rádio, colo e colo. Tuberosidade radial, ulna. Processo coronoide. A tróclea. O olecrânio por trás, rádio, processo estiloide do rádio, processo estiloide da ulna. Então, faça sempre essa correlação. Isso é importante para você. Saia na frente dos demais. O cotovelo, a mesma forma, certo? Epicôndilos e epicôndilos. Processo coronoide, que é esse triângulozinho aqui, essa ponta de lança aqui, ó, processo coronoide. Tróclea, cisura troclear e a tróclea propriamente dita. Então, saia na frente. Cabeça do rádio, colo e colo. E assim sucessivamente. Vai fazendo sempre essa correlação de um com o outro. Toda a radiografia do antebraço, você tem que incluir a articulação do punho e a articulação do cotovelo, no mesmo fio. Por quê? Às vezes você demonstrou que o paciente tem uma fratura aqui, ou aqui, uma fratura do rádio ou uma fratura da ulna. E seu filme incluiu só até aqui. Então você teve essa imagem só. Essa fratura da extremidade distal de rádio ou de ulna pode provocar uma luxação da cabeça do rádio aqui. E se você não inclui o cotovelo, vai passar despercebido. Então você tem que incluir em toda a radiografia do cotovelo as duas articulações. Então, toda a radiografia do antebraço, desculpa, a articulação do cotovelo e a articulação do punho, sempre. A sua receita, que eu continuo te oferecendo aqui, certo? Vai servir de base. Você vai utilizar um filme 30x40, se for um paciente adulto, dividido longitudinalmente em duas partes. Em uma você vai fazer o AP, na outra você vai fazer o perfil. Aqui estão os fatores radiológicos que você vai utilizar. 60 kV e 8 mAs, num ponto focal fino, certo? E o que você pode encontrar em uma radiografia do antebraço. A maioria dos casos é em caso de fraturas. O antebraço sempre tem que ser realizado em AP, sempre, para que rádio e ulna sejam vistos paralelamente um ao outro. Eles simplesmente se tocam na extremidade proximal. Nunca fazer um antebraço em PA.
sempre pensar no eixo todo. O eixo cotovelo, ombro, cotovelo e punho. Esse eixo das 3 articulações sempre no mesmo plano, no mesmo alinhamento. Aí você vai conseguir um posicionamento perfeito. O braço totalmente estendido, o antebraço estendido, de modo que ele fique alinhado com o plano do receptor e longitudinalmente com o raio central. As 2 articulações sendo inclusas no filme e o raio central vai incidir perpendicular num ponto médio entre as 2 articulações. Então aqui tem uma avaliação técnica para você avaliar se a sua radiografia ficou perfeita. Rádio e una simplesmente ficam superpostas só na extremidade proximal, bem próximo do cotovelo. Elas não podem estar nem muito distantes e nem muito superpostas, certo? Porque o AP tem que ser rigoroso, é um AP real realmente. Nunca deve ser feito em PA, nunca. Por causa de quê? Porque quando você prona, rádio e una se cruzam. Então o ideal é que a radiografia, rádio e una estejam paralelas entre si. Se tocam só na extremidade proximal. Então esse é o AP correto. Nunca realizar em PA. O PA às vezes é utilizado quando o paciente tem esse tipo de gesso aqui. Um gesso totalmente do membro superior e com o cotovelo a 90 graus. Então fica impossível você fazer um AP de um paciente. Então é aceitável que você faça essa incidência em PA. Caso contrário, sempre é em AP. O perfil é um perfil lateromedial. O paciente sentado em uma das extremidades da mesa, extremidade mais distante de você, de modo que o antebraço lateralizado, num perfil lateromedial, o raio central vai incidir na face lateral, saindo em medial e sensibilizando o filme. O eixo antebraço e húmero, de modo que o cotovelo forme 90 graus e o antebraço todo perfilado, como se fosse um perfil do punho, só que em tamanho maior. Punho e cotovelo inclusos no mesmo filme. Então está aqui o posicionamento, certo? As particularidades, as características, para você. Você pode até tentar praticar isso na sua casa. Não, você pega alguém da sua família e tenta posicionar. Porque depois, quando a gente tornar a encontrar pessoalmente, nós vamos para o laboratório e nós vamos resgatar isso tudo. Nós vamos fazer a parte prática desse conteúdo todo. Você já viu a parte teórica e aí nós vamos ver a parte prática. Vai ficar até mais fácil, mais tranquilo. A gente não vai perder tempo com a parte teórica. Vai sobrar muito mais tempo para a gente praticar no laboratório. Isso eu me comprometo com vocês a repor isso para vocês, certo? Sem ônus, vocês não vão pagar por isso não. O antebraço, a visão de uma radiografia para vocês aqui, certo? Para vocês irem se familiarizando, o cotovelo a 90 graus, rádio e una superpostos, a articulação do punho e do cotovelo inclusas no filme. E aqui uma série de radiografias para vocês irem se familiarizando, certo? Fratura dos 2 ossos, que às vezes a redução tem que ser cirúrgica, uma fixação, certo? Cirúrgica dos componentes. Esse paciente aqui sofreu uma fratura da una. Essa fratura da una provocou uma luxação da cabeça do rádio. Isso é uma fratura de Monteguia. Então por isso que eu falei com vocês que é importante que as 2 articulações
apareçam na radiografia. Não é só demonstrar a fratura, porque a fratura pode provocar ou uma luxação da cabeça do rádio ou uma luxação da articulação rádio-ulnar, que é no caso de outra fratura que chama fratura de Galeazzi. O cotovelo. Então você tem a anatomia humana do cotovelo aqui e você tem a anatomia radiológica do lado de cá. Todas as estruturas têm que estar aqui. Então você vai se familiarizando com essa anatomia. Isso é importante, torna a ressaltar. Isso é importante. Um profissional da radiologia que domina a anatomia, ele sai na frente, hein? Estou falando com vocês. Um cotovelo unilateral, certo? Então você tem a visão humana e a visão radiológica. Cabeça do rádio. Cabeça do rádio. Colo. Colo da cabeça do rádio. O olecrano pertence à una. O olecrano pertence à una. Aqui a receita de bolo, que eu me comprometo sempre a fornecer para vocês, certo? Uma radiografia do cotovelo. A maioria sempre por causa de fraturas e luxações. O exame é feito fora do book. Os valores de KV e de MAS, o foco fino, a distância de 1 metro e um filme 24x30 dividido. Em uma extremidade você vai fazer o AP, na outra extremidade você vai fazer o perfil. Então você tem aqui um filme 24x30 dividido ao meio. Em uma das extremidades você está fazendo uma radiografia em AP do cotovelo. O eixo, ombro, cotovelo e punho no mesmo nível, o paciente sentado numa cadeira, o braço estendido, supinado, de modo que todo o eixo longitudinal do membro superior fique no mesmo plano. Você tem uma linha cutânea ou uma prega cutânea no seu cotovelo. Seu raio central vai incidir praticamente no meio dessa prega cutânea, que essa prega cutânea corresponde a uma linha entre os dois epicôndilos, uma linha medial. Você cria uma linha imaginária unindo os dois epicôndilos, 1 a 2 centímetros distal, você vai incidir o seu raio central, que coincide com a prega cutânea do seu cotovelo. Então está aqui o posicionamento que eu falei, todo o eixo longitudinal no mesmo plano. Se você quiser utilizar um apoio para dar um pouco mais de conforto ao punho desse paciente, fica a seu critério, certo? O raio central perpendicular incidindo no centro da prega do cotovelo. É importante que seja um AP correto. Os epicôndilos equidistantes em relação ao plano do filme e paralelos entre si. E aí você tem uma radiografia do cotovelo, né? Do componente articular totalmente aberto, rádio e una simplesmente se tocam, ligeiramente superpostos na sua extremidade proximal. E isso é o critério de avaliação da sua radiografia de cotovelo. Em perfil, é como se fosse um perfil do cotovelo, um perfil do antebraço, me desculpa, porém o seu raio central vai incidir a meio caminho, 1 a 2 centímetros anterior ao epicôndilo lateral. Então o seu raio central vai incidir aqui, a sua colimação, de modo que um terço distal de húmero e o terço proximal de rádio e una sejam vistos na radiografia, igual vocês estão vendo aqui. Certo? Então está aqui o posicionamento, o paciente sentado, todo o membro alinhado, no mesmo plano, cotovelo a 90 graus, o antebraço lateralizado e o raio central incidindo no meio da articulação, que você vai palpar o epicôndilo lateral, 1 a 2 centímetros anterior a ele, é o centro da sua articulação do cotovelo.
tirar isso daqui para que você tenha uma visão melhor. Então aqui estão todas as estruturas anatômicas que terão que ser demonstradas. Húmero, una, rádio, cabeça do rádio, colo da cabeça do rádio, processo coronoide e assim sucessivamente. Então você tem a radiografia e você tem os parâmetros anatômicos para você fazer a sua correlação. Eu coloquei um vídeo aqui de uma cirurgia de uma prótese total do cotovelo. Vamos ver se ele vai rodar para vocês verem como é que é feita a substituição de uma articulação do cotovelo por uma prótese total dele.
Então deu para vocês terem uma ideia, né? Um paciente, por exemplo, que tem um processo de artrose, que é um processo degenerativo da articulação, que ele vai perdendo progressivamente o movimento das articulações e a dor é uma coisa absurda. Então, para ele não viver o resto da vida dele com medicamento, então o jeito é substituir esse componente articular por uma prótese. E ele passa a ter uma qualidade de vida estupenda. Então, esse paciente lá de cá tem uma fratura do olecrano, certo? Que isso aqui é uma redução cirúrgica. Aquele paciente tem uma fratura da cabeça do rádio, que impossibilita ele de supinar e pronar o antebraço. E aqui ele tem uma luxação do cotovelo. Uma luxação do cotovelo. Ou seja, o húmero tinha que estar aqui, ó. A tróclea tinha que estar aqui dentro da incisura troclear. Você só precisa ir acostumando com as imagens radiológicas. O húmero não tem muita coisa o que falar, certo? A maioria das fraturas do húmero acomete o terço proximal e o terço médio, mas é importante que você demonstre o húmero por um todo, certo? Numa radiografia em AP do húmero, você tente demonstrar tanto a articulação do ombro quanto a articulação do cotovelo. O alinhamento é muito importante, certo? E fazer sempre a correlação do conhecimento que vocês estão recebendo do professor de anatomia e fazer essa correlação com o conhecimento da anatomia radiológica. Isso é muito importante, você aprender a distinguir as estruturas na radiografia. Muito importante. Você tem várias formas de você fazer uma radiografia, certo? Sempre o médico vai pedir em AP e perfil. O perfil pode ser feito de duas formas. Quando o paciente está saudável, consegue movimentar muito bem o membro superior, você pode fazer esse perfil, que é simplesmente o mesmo posicionamento do AP com uma rotação interna do húmero. Mas em caso de fratura, o paciente não consegue rotacionar. E aí o recurso que você tem é esse perfil aqui, ó, o médio lateral. Te dou a receita de bolo aqui. E se você prestar bem atenção, você vai ver que até agora todas as incidências foram feitas no foco fino. Todas elas. Punho, mão, polegar, cotovelo, antebraço. Todas elas, o ponto focal era foco fino. Agora já é foco grosso. Por que eu estou passando para foco grosso? Primeiro, é uma estrutura que tem uma espessura maior. Por ela ter uma espessura maior, ela produz radiação secundária. A radiação secundária é criada pelo objeto, pelo paciente. Então eu vou ter que colocar o meu filme no interior do mural book. Eu vou usar a estativa, eu vou usar a grade antidifusora. Então, o meu fator radiológico já vai ser mais elevado. Então eu tenho que utilizar a grade. Então eu não vou desgastar o meu equipamento. Eu vou trabalhar com o MA que me ofereça um foco grosso. Isso é questão de prática, isso é questão de você saber economizar, você saber dosar o seu equipamento. Tudo em raio-x é custo e benefício. Torno a frisar isso, sempre falo isso para os meus alunos. Uma radiografia do húmero pode ser feita com o paciente em pé, em ortostatismo, ou paciente deitado. Eu, particularmente, só faço com o paciente em pé. Deitado só se ele não consegue mesmo. Provavelmente por causa de fraturas. O paciente com a fratura na diáfise do húmero, ele em pé, a própria força da gravidade alivia a dor. Porque a própria força da gravidade traciona a fratura. Então está aqui, o paciente sentado, certo? O eixo longitudinal do antebraço coincidindo longitudinalmente
com o eixo longitudinal do raio central, tentar incluir a articulação do ombro e do cotovelo no mesmo filme, se possível rotacionar a palma da mão para fora de forma que a mão fique totalmente supinada, o membro superior totalmente supinado, e o raio central incide perpendicular, incidindo no meio do húmero, na diáfise do húmero, no espaço compreendido entre ombro e cotovelo. No meio desse espaço, seu raio central vai incidir. Então você tem uma avaliação técnica aqui, ó, certo? De modo que você demonstrou todo o eixo longitudinal do húmero, a diáfise, o ombro, a cabeça do húmero aqui e o cotovelo incluídos no mesmo filme. O raio central incidiu no centro do filme, que provavelmente no centro, no meio da diáfise dele. Então você tem aqui, ó, a cabeça do húmero, você tem o tubérculo maior do húmero, você tem o tubérculo menor do húmero e você tem a diáfise do húmero para você ter um acompanhamento anatômico daquela região que você radiografou. Vamos tirar isso daqui porque você tem uma visão melhor. Então aqui nós vamos fazer a incidência em perfil. É aquilo que eu falei, se o paciente é saudável, certo? Você mantém o mesmo posicionamento do AP e simplesmente rotaciona o membro superior em rotação interna. Só isso é um perfil. Agora, se o paciente tem algum tipo de traumatismo, esse paciente vai ter que ser submetido a esse perfil aqui, ó, médio lateral. Ou seja, o paciente em uma oblíqua anterior, de modo que a face lateral do húmero fique apoiado próximo ao mural. O raio central perpendicular incidindo na diáfise do húmero. Você tenta, com muito cuidado, com muito tato, com muita educação, tentar dissociar o máximo o húmero do corpo desse paciente, para que não haja essa superposição de parte mole aqui. Mas nesse caso aqui, a fratura está aqui, bem demonstrada na diáfise do húmero. Então o que foi conseguido de dissociação foi importante para que você demonstre toda a fratura sem superposição de parte mole. É uma incidência alternativa no caso de traumatismo. Então o perfil, certo? O mesmo posicionamento do AP, porém a palma da mão pronada. Agora, você pronou todo o membro superior, você rotacionou o membro superior internamente. Então com essa rotação o húmero ficou perfilado. O raio central incidiu no mesmo ponto, o alinhamento no mesmo ponto que você fez a radiografia em AP. E aí você tem essa avaliação técnica aqui, ó. A cabeça do húmero totalmente perfilada, porque você rotacionou internamente, e a diáfise do húmero perfilada. E isso é lógico, é aquele perfil que o paciente não tem nenhum tipo de traumatismo. Desculpa. Então aqui, ó, o paciente rotacionou o membro superior em rotação interna, isso quer dizer que ele não tem a patologia. A cabeça do húmero está aqui, ó. O tubérculo maior, ele foi rotacionado, ele veio para a porção anterior da cabeça do húmero. O tubérculo menor ficou mais medializado, perfilado, e a diáfise do húmero totalmente perfilada. E aqui eu coloquei algumas radiografias só a título de conhecimento, a título de curiosidade. Esse paciente aqui, ó, recebeu um tiro, que foi de uma cartucheira, né? Provavelmente de um calibre 12. Então, além de esses fragmentos de chumbo aqui, além de ter estilhaçado praticamente
o osso do húmero dele. Esse paciente sofreu uma fratura do terço proximal do húmero, foi submetido a uma osteossíntese com placas e parafusos. Esse aqui teve uma fratura praticamente no mesmo local, mas o tratamento está sendo conservador com uma tala engessada aqui, mantendo o alinhamento. Esse paciente, provavelmente, certamente, ele teve uma fratura na diáfise do húmero e foi tratado com uma haste intramedular de Kuntia. Aqui o paciente recebeu uma prótese total da cabeça e do colo da cabeça do húmero. A prótese está aqui, ó. E ela aqui, ó. Né? A referência bibliográfica e da onde que nós conseguimos praticamente terminar o membro superior. Na próxima aula a gente vai falar sobre patologias do húmero e do terço proximal do húmero, da cintura escapular, que é um pouco mais extensa, mas nada coisa absurda. Foi um prazer, fiquem com Deus e cuidem-se, previnam-se, higienização acima de tudo, lavem as mãos, cuidem-se. Um grande abraço para vocês. Muito bem, muito obrigado. Fiquem com Deus.